Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje nós vamos falar de uma empresa que, meus amigos, é uma gigante no setor de saúde, principalmente quando se trata de diagnóstico. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a Fleury, e se você nunca ouviu falar sobre ela, ou se já ouviu falar e ficou aquela pulga atrás da orelha, fica até o final desse vídeo para você compreender um pouco mais sobre a trajetória dessa companhia e também alguns dos seus serviços. Então bora lá! E o Grupo Fleury, ela aí tem mais de 95 anos de trajetória e ela é uma das maiores e mais bem respeitadas empresas de medicina de saúde aqui no país. E a companhia ela tem um portfólio bem completo de medicina diagnóstica e ela realiza cerca de 3,5 mil testes em 37 diferentes áreas. Ali tem um total de 75 milhões de exames de análises clínicas e mais de 5 milhões por imagem. A companhia também tem um total de 10 mil colaboradores e cerca de 2,4 mil médicos. Isso já dá uma noção grande do tamanho da Fleury e claro, a gente vai entender um pouco mais sobre os números no decorrer desse vídeo. A companhia está presente nos maiores centros econômicos aqui do Brasil e também tem uma boa diversificação nas suas linhas de negócio, que eu vou também entrar em detalhes no decorrer desse conteúdo. E como em todos os outros vídeos, eu sempre trago para vocês aqui algumas informações sobre o CEO da companhia. Hoje, o CEO do Grupo Fleury é a Jeane Tsutsui. Então ela iniciou a sua trajetória na Fleury lá em 2001 como médica cardiologista. Ela também tem pós-doutorado e também é professora em cardiologia pela Faculdade de Medicina da USP. E a sua formação em gestão inclui um MBA em conhecimento, inovação e também tecnologia pela FIA e programas executivos na Harvard Business School. Então, de fato, é uma pessoa que tem muito gabarito aí para ser uma CEO de um grupo como a Fleury. Cabe sempre ressaltar, é sempre bom levar em consideração esses pontos do CEO, que mostra que, de fato, a pessoa que está no comando da companhia conhece os procedimentos médicos todos que precisam ser feitos e também tem uma carga aí bem significativa dentro da mesma companhia, dentro da Fleury. Então, desde 2001, ela atua dentro da Fleury e conhece todos os processos. Então, é um ponto bem positivo para o grupo e também, claro, para os investidores, que traz mais segurança tendo um CEO que, de fato, conhece toda a trajetória do grupo e também tem um amplo conhecimento na área de medicina e também de negócios. Um ponto bem importante que eu sempre trago para vocês também é a história da companhia. Como eu já falo em alguns outros vídeos, aqui a gente consegue observar vários pontos que depois nós conseguimos transportar lá para a nossa análise subjetiva, a nossa análise SWOT. Então vou trazer aqui alguns anos, ou de alguns acontecimentos que aconteceram com a Fleury para a gente entender como é que foi a trajetória da companhia aí desde 1926. Eu já dei um spoiler aqui para vocês, e a companhia teve início lá em 1926 e ela iniciou aí as suas atividades como um laboratório de análises clínicas em São Paulo. Em 1936, aí começou o início, as primeiras cooperações técnico-científicas entre a Fleury e as melhores universidades do país. E aqui é um ponto já bem interessante, que 10 anos após o início da Fleury, já começou a ter algumas cooperações e algumas faculdades, universidades, vendo realmente que a Fleury tinha um diferencial, tinha um ponto aí fora da curva, e 10 anos após o início dos seus trabalhos, já começou uma cooperação entre Fleury e as melhores universidades aqui do país. Em 1951, foi o primeiro laboratório do Brasil a ter um especialista em cada área de patologia clínica. Isso é um marco histórico para a companhia e também para o Brasil, ter um laboratório com um especialista próprio para cada tipo de patologia clínica é algo fundamental na hora de você fazer uma análise para um paciente. É sempre interessante. Se você tem um especialista, você passa muito mais credibilidade, muito mais confiança. Isso impacta no resultado da companhia, lembrando que ela trabalha com serviços, e isso de fato, se você trabalha com serviços, você quer trazer realmente algo inovador para o seu cliente, algo que fique bem marcado para ele, e isso vai te dar mais confiabilidade no longo prazo. Em 1972, ela foi pioneira na implantação de um sistema informatizado para atender os seus clientes. Estamos falando, meus amigos, em 1982. Mal tínhamos internet naquela época e a Fleury já estava implementando um serviço automatizado para os seus clientes. Em 1994, foi feita a implantação de um sistema de código de barras para identificação segura dos seus exames. Aqui eu trago um paralelo, a gente vê muito em filmes, filmes de comédia ou filmes mais dramáticos, onde uma pessoa recebe um telefonema do médico dizendo que ela está com uma doença terminal, que ela está nos seus últimos dias, e essa pessoa aproveita, faz tudo o que tem para fazer
e ao final do filme acontece de a empresa ligar para ela e informar que os exames foram trocados. Claro que a gente vê muito em filme, mas pode acontecer e também já aconteceu na vida real, e ter um sistema de segurança nesse nível de código de barras, onde você vai ter uma certeza maior dos seus exames estar realmente indo para a pessoa correta, é um diferencial bem interessante e claro, isso traz mais segurança para a companhia e também para os clientes da Fleury. Em 1998, e pessoal, em 1998, foi a primeira empresa do mundo a disponibilizar resultados de exames na internet. De novo, é uma época bem antiga, mal tínhamos aí o conhecimento do que era internet direito, né? E ainda a gente tinha muitas das internets eram discadas e a Fleury já disponibilizava os seus exames de forma online, né, na internet. Então a gente já consegue entender o tamanho da empresa, o tamanho da Fleury. Em 2001 a Fleury começa o início de processo de aquisições de marcas e diversos setores. Eu vou trazer um print mais à frente da cronologia de todas as compras que a companhia fez. Eu não vou entrar em detalhes em todas porque são várias empresas, mas aqui vale ressaltar que em 2001 ela começou a fazer aquisições. Coincidência ou não, foi nessa época que o CEO, a CEO Gianni, ficou à frente da companhia. Então aí você começa a fazer um link entre as informações da história e também da companhia. Em 2009 ela abre capital na Bolsa de Valores, né? Ela tem as suas ações divulgadas na B3. Em 2012, então, foi feita a fundação de Núcleo Multidisciplinar de Inovação, que é uma ponte entre os projetos de inovação e também o planejamento estratégico da Fleury para 15 anos. E aqui é bem interessante, um ponto bem válido e bem importante de ser falado, é que na maioria das empresas elas fazem movimentos que começam no dia de hoje, por exemplo, e vão daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos. E muitas vezes você pode olhar uma empresa e, meu Deus, valorizou de um dia para o outro, ou desvalorizou de um dia para o outro. Mas se você olhar a história da companhia e entender os movimentos dela, você vai ver que ela está se planejando daqui a 15 anos, 20 anos. Então, o que vai acontecer no curto prazo realmente pode ser algo que oscila muito. Mas se você entende a companhia, entende o movimento dela, entende o porquê que ela fez aquele tipo de movimentação, você consegue entender que o foco dela não é o agora, não é o amanhã, não é o depois da manhã, não é daqui a 2 anos, é daqui a 10, 15, 20, 30 anos. Isso que você tem que ter em mente quando você vai olhar uma empresa, vai entender sobre ela. Quando você tem um olhar para o longo prazo, é isso que a gente tem que ter em mente, é isso que a gente tem que ter de detalhe na hora de você fazer o aporte na sua empresa, né? Na hora de você escolher a sua empresa, entender esses movimentos para você não cair naquele negócio do curto prazo e ficar, meu Deus, desvalorizou, o que eu faço agora? Vou vender tudo porque desvalorizou. A gente sabe que não funciona dessa forma. A gente, olhando a história da companhia, conseguimos entender essas nuances. E como promessa é dívida, eu vou trazer para vocês aqui um print de todas as aquisições desde 2002 até 2012. Como eu comentei, né, vocês podem observar que são várias aquisições em diversos estados também, e aqui só mostra que de fato a empresa se preocupa em diversificar aí a sua linha de negócio. Então é algo absurdo, né? De 2002 até 2012 aí, diversas e várias empresas e também em diversas regiões e estados. Em 2017 foi feito o lançamento do portal de genômica. Ela ficou então consolidando a sua posição nesse setor, nesse segmento. E essa linha genômica é algo bem recente e a Fleury já está se posicionando muito bem nessa área. Em 2019 ela fez o lançamento do primeiro laboratório 100% digital do Brasil. Em 2020 foi feito o lançamento da Saúde ID. Isso é uma empresa de tecnologia baseada na ciência de dados e inteligência artificial. Também nesse mesmo ano foi feito o lançamento da Fleury Fertilidade. Só mais um ponto para vocês, né? 2020, aqui a gente está falando de inteligência artificial, tecnologia de dados, né? Entender quais são os dados dos clientes. Isso é extremamente relevante. Saber e ter informações nos dias de hoje é algo fundamental, né? Saber lidar com esse tipo de informação e também saber extrair as informações para você fazer o seu planejamento é fundamental para qualquer companhia. E em 2022 ela vai fazer uma combinação de negócios com o grupo Pardini. Aqui eu vou trazer para vocês também um print de como está o andamento desse processo. Você pode ver que já foi feita a assinatura dos contratos, né, definitivos. Foi feito também um anúncio ao mercado e também convocação e realização das AGS. Então entre o grupo Fleury e também Hermes Pardini. E os próximos passos então são os cumprimentos de condições precedentes, que nem então aprovações regulatórias e também inclusão do CAD,
né? Então o CAD tem que aprovar essa fusão entre as duas companhias, né? Essa combinação de negócios, e também ao final então fazer a conclusão da transação. Cabe mencionar que o grupo Pardini também tem ações negociadas na Bolsa de Valores, e eu vou trazer também mais um print para vocês, e trazendo alguns números para vocês. Ela estima aí ter uma receita líquida de 6,1 bilhões, 487 unidades de atendimento e também 24 áreas técnicas, estar presente em 12 estados e também no Distrito Federal, e é claro, mais de 20 mil colaboradores e 4,3 mil prestadores de serviços médicos. Então, de fato, essas duas companhias estando juntas, ela de fato vai se tornar uma gigante aqui do setor, e é algo muito benéfico, já que ela vai integrar aí toda uma gama gigantesca de produtos e também serviços. E essa foi a história da companhia, uma baita de uma empresa, uma excelente empresa. E agora vamos dar uma olhada nas linhas de negócio dessa companhia, então bora lá! E as principais linhas de negócios do Grupo Fleury são unidades de atendimento, operações em hospitais, laboratórios de referências, esse aqui são exames de média e alta complexidade para outros laboratórios, hospitais e também clínicas de todo o Brasil. A companhia também está entrando no negócio de diagnósticos odontológicos, é algo bem recente, ela fez aí aquisição de algumas empresas e ela está fazendo aí essa movimentação para também entrar no ramo de odontologia. E um outro print bem interessante que eu trago para vocês é a receita por tipo de negócio, né? Por tipo de linha de negócio. E a gente consegue observar aqui que a unidade de atendimento ela é responsável por 79% da receita. Já operações em hospitais, 15% da receita, novos links, 4% da receita e operações lab to lab, 2% da receita. Então, de fato, ela tem uma certa diversificação aqui na sua linha de negócio, porém a sua maior receita ainda advém de unidades de atendimento, que são cerca de 79% da receita da companhia. Cabe sempre mencionar que empresas do setor de saúde precisam de certificações, e aqui também eu vou trazer para vocês algumas ISO que a companhia possui e também algumas outras certificações internacionais e também nacionais para poder operar no Brasil inteiro, e também ela fica qualificada e certificada também fora do Brasil. Se você observar, são algumas ISO 9001, ISO 14001, então são algumas das certificações que a companhia necessita para poder operar os seus serviços e também continuar os seus processos. Um outro ponto bem importante que você precisa saber quando você for olhar a Fleury é que ela tem um foco no segmento premium e também no segmento intermediário. E nesse print fica bem definido quais marcas estão posicionadas nessas três linhas. Então temos a linha premium, a linha intermediária e também a linha básica. Você consegue observar nesse print que a Fleury ela tem posição em todas as três, só que olhando aqui as empresas, quase a totalidade delas estão no intermediário. A Fleury também trabalha com linhas premium, que realmente são diagnósticos bem específicos e de alta complexidade. E é claro, ela tem a Campana Até Você, que é um laboratório que atende mais às necessidades básicas dos seus clientes. E essas foram algumas das informações que eu consegui captar da companhia, que você, se for estudar a empresa mais a fundo, você tem que saber. E agora eu vou trazer para vocês alguns números referentes ao segundo trimestre de 2022. Então vamos lá. E no segundo trimestre ela teve um crescimento de 19% em comparação com o segundo trimestre de 2021, e se tratando em receita bruta. Outro ponto bem interessante, ela teve uma menor participação de testes de Covid-19 desde o início da companhia. Estamos falando de cerca de 3,9% no segundo trimestre de 2022 contra 8,3% no mesmo período do ano anterior. Aqui parece ser algo ruim, né? Ela tem uma participação menor, já que ela vai ter uma receita menor também, mas olhando agora para um lado mais humanitário, essa diminuição de testes realmente é algo que é bem legal, bem interessante, já que a gente consegue observar que a pandemia parece estar se encaminhando aí para o final. Não tem como dar certeza, não tem como dar garantia, mas olhando esse número a gente consegue observar que está diminuindo o tanto de testes para a Covid-19, e isso pode ser interessante para a humanidade como um todo. Pode ter impacto na receita da companhia, porém é um bom sinal aí para a nossa sociedade como um todo, e é bem interessante quando você pega uma empresa e consegue fazer essa junção de informações, né? Então não é só uma empresa, não é só um negócio de diagnóstico, é algo muito mais complexo. Você consegue ter uma visão geral, economicamente falando, de tudo que está acontecendo no Brasil e também fora do Brasil, olhando empresas, estudando elas. E isso é muito legal, isso é bem interessante quando você vai estudar alguma empresa. Fazer esses links
é super válido, é super interessante. E apesar das inúmeras aquisições que eu trouxe aqui para vocês, a dívida da companhia é bem controlada. E nesse print aqui a gente consegue observar que de fato, em março de 2022, ela tinha um caixa bem menor e, é claro, uma dívida líquida também menor, porém hoje ela tem um caixa um pouco mais robusto, mas a sua dívida líquida também é um pouco maior, porém ela está aí 1,8 vezes endividada. Se ela vai passar em 1 ou 2 anos, com o seu operacional consegue fazer o pagamento dessa sua dívida. Então, mesmo com várias aquisições, vários posicionamentos, ela ainda tem um caixa bem controlado, uma dívida bem tranquila de ser paga. E chegamos na nossa análise subjetiva. Eu sempre trago para vocês aqui a análise SWOT e nós vamos sempre observar nessa análise as forças, as fraquezas, as oportunidades e também as ameaças. Lembrando que não tem certo ou errado, aqui são as análises subjetivas, aquilo que você conseguiu entender da companhia só olhando a história dela e alguns números, e também que você consegue entender onde a empresa é deficitária, onde é que ela tem que melhorar, ou talvez alguma fraqueza que a companhia tem e você observou e pode ser algo que pode ser relevante na hora da tomada de decisão. Então, bora lá, sempre começando pelas forças, e a primeira que eu trago para vocês é que ela é uma empresa bem consolidada. Estamos falando de uma empresa aí de mais de 95 anos de atuação no mercado, então, de fato ela tem uma presença significativamente falando relevante no Brasil. Ela também tem muita inovação, ela também agora já está indo para a parte de fertilizantes, ela tem a sua linha de negócio voltada para o serviço premium, que é de alta complexidade, ela precisa de inovação para continuar atuando nesse serviço. Ela investe muito pesado em pesquisa. A gente está falando de saúde, né? O setor de saúde precisa de investimento em pesquisa, não tem como ser diferente, já que cada vez mais a população precisa de diagnósticos mais precisos e também surgem cada vez mais novas doenças, novos tipos de exames, e isso precisa estar na mente da companhia, em inovação, em investimento nesse setor. Com o investimento em inovação, ela se torna uma marca forte e também muito bem reconhecida. E é claro, tendo tudo isso que a gente viu até agora, ela também tem uma excelente reputação. E isso são as forças que eu consegui trazer para vocês. E agora a gente vai falar um pouco sobre as fraquezas. E a primeira fraqueza que eu trago para vocês é que quase toda a receita vem das unidades de atendimento. Eu mostrei para vocês um print onde tinha a distribuição da receita da companhia e 79% vinha das unidades de atendimento. É uma fraqueza muito grande, já que se tiver algum problema nessa captação de recursos das unidades de atendimento, o grupo Fleury vai realmente ter um baque muito grande nos seus números. Claro, setor de saúde, falando de médico, precisa de mão de obra especializada. Não tem como ser diferente, não tem como fugir. Precisa de médico, precisa de pessoal capacitado para operar aí todos os serviços do grupo Fleury. E uma outra fraqueza, que é uma fraqueza que a Fleury decidiu ter, lembrando que as forças e as fraquezas é algo interno da companhia, ela decidiu ter as fraquezas ou as forças, e para mim uma fraqueza que ela tem é pouco foco no segmento básico. Ela realmente pode, talvez no futuro, se beneficiar desse movimento indo mais para a parte básica. Claro que tudo depende dos focos que a companhia quer ter, se ela quer ter realmente algo mais para a parte premium ou se talvez a parte mais básica tem algum ponto positivo que ela possa captar no futuro, e para mim essa é uma fraqueza que a companhia pode sofrer no longo prazo. Agora, falando de oportunidades, a primeira que eu trago para vocês é a expansão para outros estados. Nós sabemos que ela não está presente no Brasil inteiro, mas porém, claro, se ela conseguir expandir para mais estados, realmente é uma oportunidade gigantesca para a companhia. Uma outra oportunidade também é a entrada em mercados que ainda não são explorados aqui no Brasil. A gente sabe que no Brasil muita coisa ainda é muito defasada, tem muitos exames que não estão presentes aqui no Brasil, e a Fleury pode trazer algum exame de fora ou realmente inovar em pesquisas e trazer exames que ainda não estão presentes aqui no Brasil. E também entrada em novos tipos de negócios. Ultimamente ela fez mais algumas aquisições no ramo de oftalmologia. Isso de fato é uma nova oportunidade se a companhia entrar em novos tipos e novas linhas de negócio. E falando de ameaças, e a primeira que eu trago para vocês é regulamentação. Setor de saúde é altamente regulado, ela precisa de certificados e certificações, então essa pode ser uma ameaça gigantesca para a companhia também. Erros no diagnóstico. A gente sabe que a Fleury é uma empresa extremamente bem inovadora, com alta tecnologia e tecnologia de ponta, porém erros no diagnóstico pode ser aí um erro fundamental, um erro fatal
para a companhia. E por último, mas não menos importante, no passado, não muito distante, a companhia sofreu um ataque cibernético onde ela não conseguiu operar e também disponibilizar os seus exames para os seus clientes. Aqui cabe mencionar que a Fleury, ela na sua unidade, ela quase não tem nenhum papel, é tudo feito por computadores, não tem mais nada escrito, é muito pouca coisa escrita, e ela utiliza muito da tecnologia e se aproveita disso, que é algo muito bom, para realmente ter mais agilidade, trazer exames pontuais para os seus clientes. Porém, uma ameaça que ela não tem muito como controlar são ataques cibernéticos. E a gente viu isso lá em 2019, 2020, se eu não me engano, onde ela sofreu aí ataques e ela começou a ter problemas na disponibilidade dos seus serviços, e isso é uma ameaça gigantesca para a companhia. Essa foi a nossa análise SWOT. Lembrando que se você tem algum ponto que você observou aí na hora que você for estudar a empresa e não está aqui na nossa análise, deixe nos comentários para deixar esse vídeo ainda mais completo. Agora, fazendo um apanhado geral, um resumo de tudo aquilo que a gente viu até agora, a gente consegue observar que é uma empresa extremamente bem consolidada, com 95 anos de mercado, números excelentes, dívida controlada, ela faz novas aquisições, então ela aumenta aí mais o seu portfólio e também diversifica suas linhas de negócios, e também a empresa investe pesado em inovação e pesquisa. E se você gostou dessa companhia e quer ter ela na sua carteira de investimentos, na data da gravação desse vídeo, a cotação da companhia está em R$ 19,69. E por hoje é isso. Se você gostou, deixe seu curtir, também compartilhe para mais pessoas e nos vemos na próxima semana. Até mais!